Valeu, internautas, valeu para você que está ligado na TV Metrópole, canal 16.1 Fortaleza e canal 46.1 Sobral. Estamos em Sobral também, olha que coisa boa. Mais um episódio do Fala Comandante. Por aqui eu sou Carlos Moreira. Hoje não teremos a presença do nosso companheiro de bancada, Sargento Borges, está viajando, mas em breve voltará. Aquelas férias que sempre todos nós temos o gostinho aí, a vontade de tirar. Eu acho que ele vai tirar uns 60 dias aí ou mais. Bom, para você que está ligado em casa, no sofá, assistindo o Fala Comandante, muito bom dia. Para você que está nos ouvindo agora, nos vendo através do YouTube, é um prazer tê-los em nossa companhia. Podcast Fala Comandante no YouTube e Fala Comandante Podcast no Instagram. E a nossa convidada hoje, muito especial, vai falar de um assunto que está em voga há muito tempo. Agora a gente vai destacar melhor aqui no Fala Comandante. A doutora Iane Alencar. Falei certo? Falou, Carlos, acertou. Se apresente como a senhora gostaria de ser apresentada. Bom, eu sou cirurgiã dentista, sou Iane Alencar, cirurgiã dentista, tenho especialidade na área de dor e disfunção da ATM, que é o bruxismo, aquelas dores na face. E também tenho capacitação em odontologia do sono, né? E que é um assunto que hoje está muito em alta, cada vez mais é importante saber a qualidade do sono, saber se ronca demais, porque às vezes o ronco ele não é só motivo de brincadeira em família ou então briga de casais, né? Ele pode estar escondendo uma doença muito séria, que é a apneia obstrutiva do sono, que é a falta de ar, né? A parada respiratória durante o sono. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, vai falar um pouquinho da importância da saúde bucal, né? Para a nossa saúde geral, porque a boca, ela faz parte do nosso corpo. Nós temos dentes, Carlos, não é só para a gente sorrir, mas é para a gente ter uma boa mastigação, para a gente evitar problemas de saúde geral, como problemas digestórios, né? Problemas intestinais, né? Melhorar, como eu digo, no sentido da saúde no seu geral, né? Que isso implica diretamente outras doenças. Então, a gente pode trabalhar hoje para ter um momento da nossa melhor idade com saúde. Então, tudo depende do que a gente fizer hoje. E a alimentação é primordial, né? Primordial. Doutora, vamos falar um pouco da senhora. De onde a senhora veio, né? O que a senhora tem feito aqui em Fortaleza? A sua origem, né? A sua árvore genealógica. Nos conte um pouco da sua vida. Eu vou contar um pouquinho, porque a história é longa e bonita. A minha cidade natal é Campos Sales, a minha família Alencar vem de lá, mas há muitos anos estou aqui em Fortaleza, vim com a minha família. Desde pequena, desde 10 anos, eu já tive essa ideia de ser dentista. Todos perguntam, com 10 anos? Com 10 anos. Não tive influências de alguém que eu admirasse, mas tive influência de uma secretária que trabalhava na minha casa, que usava dentadura. E era muito jovem, tinha uns 20 anos de idade, 20 e poucos anos. E eu não sabia que ela usava dentadura. Até um dia que ela tomou um banho de mar e a dentadura caiu. Ela ficou numa tristeza, num choro, que eu disse, eu vou resolver o problema das pessoas. Eu não quero ninguém triste mais, sem dente. Então, aquilo me comoveu. E eu disse, eu vou cuidar dos dentes das pessoas para que elas possam voltar a sorrir. Então, foi a partir disso que eu... A senhora era criança na época? 10 anos de idade.
E aí, na época de colégio, quando tinha feira de ciências, eu ia muito lá na faculdade de odontologia, né, na Federal aqui. Eu ia pedir dicas aos estudantes de odontologia do que eu podia levar para a feira de ciências. E eu revolucionava a feira de ciências porque eu sujava o dente de todo mundo para ver quem escovava e para ver quem não escovava. Eles me davam o evidenciador de placa. Então, isso daí eu internalizei e fui fazer faculdade em Pernambuco, em Caruaru, porque na época eu já tenho 26 anos de odontologia. Na época só tinha a Universidade Federal do Ceará e só 40 vagas. E eu passei com 17 anos na faculdade, né? Porque eu decidi fazer em outro estado. Certo. Consegui êxito, passei, me formei e voltei para cá, que é a minha cidade maravilhosa, que é Fortaleza. Coisa boa. Vamos lá. Vamos começar em relação a um assunto que está na crista da onda hoje em dia, né? Todo mundo quer copiar os artistas, né? Tem aquele dente bonito, bem branquinho, aquela coisa que você olha assim, rapaz, que pessoa cuidadosa, mas tem aqueles dentes de porcelana, enfim, a questão estética, né? Muitas vezes até se preocupam mais com a questão estética que necessariamente o cuidado correto com os dentes. O que a senhora acha disso? Esse movimento todo que está sendo apresentado, principalmente pelos artistas. Carlos, tudo é questão de bom senso, né? E tudo é questão de nós, como profissionais, e das pessoas, do indivíduo, ele está atento ao movimento do mercado, ao modismo, né? Acho muito válido a odontologia estética. Você, igual como quem faz uma cirurgia plástica para melhorar alguma parte do seu corpo, os dentes, o sorriso é o nosso cartão de visita, né? Então, assim, maravilhoso. Mas tem que saber a forma e o momento. Se você está preparado para dar esse up na sua saúde, mas antes da gente fazer a decoração da casa, a gente tem que colocar ela em pé. Então, eu só posso partir para uma odontologia estética para melhorar o meu sorriso se eu tenho um bom cuidado com a minha saúde bucal. Não adianta eu colocar capinha de porcelana e a minha gengiva está sangrando direto, o dente cheio de cárie, então isso vai me trazer consequências maiores, né? Isso tudo é um produto da mídia que está vendendo esse sorriso perfeito, mas não orienta para que a pessoa, principalmente os leigos, né? Buscar esse cuidado. Né? Exatamente. Tem que ter um bom planejamento, estar com um profissional realmente que queira tratar, que seja como é que eu posso dizer, um profissional que vise também o cuidado com a saúde, né? É muito bom você estar feliz com o seu sorriso. Eu faço 2 especialidades no meu cotidiano que são opostas, mas que mexem com a qualidade de vida, mexem com até a questão, como é que eu posso te dizer, questões emocionais mesmo. É muito gratificante. A odontologia, ela devolve sorrisos de várias formas, como tirar a dor de alguém que vem em sofrimento. Imagine pessoas com dores crônicas, que são altamente irritadas, que não conseguem dormir. E é um ciclo que se renova, que se repete e, de repente, ela volta a ter um convívio social porque não tem mais dor, né? Volta a dormir melhor. E também pessoas que perderam seus dentes. A gente estava falando um pouquinho antes do programa começar, que antigamente não valorizavam a estrutura dente em si, a importância dele. Não podia estar doendo. Mas se cuidar para que não chegasse o dente a doer, não se fazia um tratamento preventivo. Que hoje, se a gente levanta essa bandeira de prevenção, né? Então, um dos motivos de eu estar também fazendo parte
é, de uma gestão, de uma operadora, né, de plano de saúde odontológico, que é a Unidental, que é um modelo super bacana de cooperativa, onde a diferença, Carlos, é que os dentistas que compõem a cooperativa, eles são donos. Então, é um outro propósito que foi surgindo na minha vida. Primeiro, ser dentista, devolver sorrisos, devolver qualidade de vida. E segundo, por que não levar a odontologia, uma odontologia de qualidade para a maioria das pessoas, principalmente o nosso povo cearense. Então, a Unidental, ela tem na sua cultura, né, e no seu propósito de empresa, que tem também um lado social. A gente está junto muito além de promover essa saúde, uma saúde de qualidade, porque a gente vê todo tipo de forma, de modelo de negócio por aí, onde só visa realmente vender, né? E o tratar com responsabilidade e também, além de fazer a parte curativa, que é tirar o problema, fazer a parte preventiva, certo? Isso daí é importante. Então, foi por isso que os caminhos da Aspra com a Unidental se cruzaram. E começamos essa parceria que vai ser sucesso no nosso estado. Porque duas empresas com o mesmo propósito, que têm uma visão de cuidar e de inovar, elas se encontraram e vão fazer história aí nos associados à Aspra, né? E a Unidental, com seus dentistas cooperados, juntos vamos promover saúde no estado do Ceará. Lembrando para você, associado à Aspra, que está no interior do estado, região metropolitana, Fortaleza, né? Alguns ainda não sabem, porque aí é um processo, até a gente conseguir divulgar para todos. Por mais que a rede social esteja aí presente, na palma da mão, né, dos associados e seu dependente, ele vai ter uma saúde, como a senhora bem falou, de qualidade. E a Unidental, ela veio para fortalecer essa parceria. A Aspra, ela tem um cuidado muito grande para com seus associados e os seus dependentes. Porém, né, essa questão da saúde, ela nunca deve ficar em segundo plano. Perfeito. Sempre em primeiro plano. A gente sabe que tem vários serviços que são apresentados para os associados. A Aspra tem evoluído bastante, tanto é que a atual gestão do Sargento Borges representa a inovar, como a senhora mesmo destacou agora há pouco, né? Essa parceria com a Unidental e a Aspra, né? Inovando, fortalecendo, levando a saúde de qualidade, é importante demais. Além do associado, tem os seus dependentes que são agraciados com essa parceria. Mas nos fale mais um pouco em relação à questão do atendimento através da Unidental para os associados à Aspra no interior do estado. Porque a gente sabe que aqui em Fortaleza e região metropolitana já a maioria dos associados estão buscando, estão sendo bem atendidos. E no interior, como é que está esse processo? A senhora pode nos falar um pouco sobre isso? Sim, a gente procura captar mais dentistas no segmento, né, do interior, credenciado no interior. A gente vai fazer uma extensão de rede cada vez maior. Estamos fazendo todo um planejamento para a gente seguir em caravana para esses interiores, em busca, né, de conhecer os dentistas, conhecer mais dentistas, levar essa parte da prevenção também para todo o estado do Ceará. E é isso, onde a alma, né, é tocada, ela mostra o caminho. Então, é um trabalho que não é fácil, né, mas a gente resolveu, decidiu, né, seguir nesse projeto maior, que é ampliar essa saúde bucal para todo o estado do Ceará. E além também da humanização, né?
A gente percebe isso na sua fala, que não é só receber ou associado à Aspra, outras parcerias que vocês têm, né, outros parceiros, aliás. Não é só receber, enfim, fazer o tratamento e tchau. Tem essa questão da fidelidade, né? Você conquistar o cliente. Isso é muito importante para que ele venha sempre buscar procurá-los, porque lá ele sabe que vai ter uma boa atenção, vai ter uma qualidade no serviço, qualidade no produto que ele vai estar usando. Isso também conta muito no mercado. Carlos, e é uma evolução, né? A gente vai trabalhando um pouco, um pouquinho de cada vez e as coisas vão surgindo. Então, assim, eventos, a nossa participação junto à Aspra nos eventos sociais da Aspra, levando informações, levando palestras, trabalhando a qualidade da saúde bucal. Por quê? Porque, imagine, a gente tem que cuidar de quem cuida da gente. Então, quem são os associados Aspra, né? São você já me falou, os bombeiros militares, os praças, né? Então, eles precisam ter uma boa orientação, estar bem em sua saúde bucal, para eles prestarem o melhor serviço. Você sabia, Carlos, que se tiver uma bactéria dentro da sua boca, o seu dente, não é só por causa de dor. Às vezes as pessoas nem sentem dores, mas um processo de infecção está sendo gerado na gengiva ou dentro do canal do dente, da raiz do dente. E isso pode cair na corrente sanguínea e dar um problema cardíaco grave que pode gerar um outro problema, que é a endocardite bacteriana. Uma vez a bactéria alojada no coração, ela não sai mais. Não tem Sério? antibiótico que dê jeito. Pode ir para o cérebro, pode causar um trombo e virar um AVC. De vez em quando a gente vê em reportagem de televisão um artista, alguém famoso, que foi internado por conta de um foco de dente, né? Esse movimento também de dentista em hospital. Por quê? Porque tem infecções que não são controladas em pacientes de UTI que pedem para o dentista avaliar e geralmente tem foco de dente. Então, problemas pulmonares. Então, a bactéria, ela pode percorrer o corpo da gente saindo da boca. Então, isso é muito importante. E o fato de dizer, então tira o dente, mas a gente tem que mastigar. Você sabe que a digestão começa na boca. Na hora que o alimento entra na boca, eu já estou fazendo a minha digestão, porque eu já mando informação para o meu cérebro, e o meu cérebro manda informação para o meu estômago, e ele começa a produzir os hormônios e as enzimas que vão fazer a minha digestão. Então, se eu não mastigo direito, eu engulo o alimento direito, eu engulo o alimento inteiro, no estômago, eu só consigo dissolver a periferia, tá aqui o microfone, só a periferia do meu bolo alimentar. Eu não consigo fazer com que ele seja digerido todo. Por isso que quem come rápido fica empachado por um bom tempo. E aí já vai para o intestino, já modifica todo o processo intestinal. E tem um lance também que é muito importante, a gente não pode deixar de destacar, é a questão da água, ou refrigerante, ou suco. O sujeito, a maioria, né, das pessoas comem bebendo. E o correto não é esse, né? Não, exatamente. E você disse uma coisa super interessante também, que está presente hoje diariamente nos consultórios, é o envelhecimento bucal precoce. A gente vê pela mudança de estilo de vida, Carlos, tantas alterações nas bocas de crianças, adolescentes, adultos jovens, por isso que chamamos de envelhecimento dental precoce. Porque a gente tem um envelhecimento natural, os dentes se desgastam por uso, eles ficam amarelados por uso, pelo corante dos alimentos, mas se tem hoje um movimento muito maior dentro da boca por conta de acidez. Você sabia que a pasta de dente, aquela infinidade de pastas de dente, precisa ter a correta indicação? Que cada um tem um efeito na boca e tem muita pasta de dente que só é um gosto, não serve de muita coisa. Por isso o papel do dentista é importante.
Você me perguntou uma vez, no comecinho, sobre os artistas, esse movimento das lentes de contato. Você já viu artista de dente bem branco fazendo propaganda de pasta de dente clareadora? Só que eles têm lente de contato. Então, eles não clarearam os dentes com a pasta que clareia. Lógico. Mas eles clarearam os dentes com a lente de contato. Não vai obrar milagre, não. Aquela determinada pasta, aquele determinado produto, né? E causa uma abrasão no dente. Você desgasta o seu dente. Então, tem que ser até uma pasta que diz que clareia, ela tem que ser bem orientada e saber se você pode usar. E por falar em pasta, eu até lembro quando minha saudosa avó era viva, né? Ela, naquela época tudo muito difícil, né? Estou falando de 70, 80 anos atrás, usava carvão. Tem alguma coisa a ver? Olha, todas Esse pessoal mais antigo fazia o uso desse tipo de produto, achando, né, que ia, enfim, deixar o dente mais resistente, ou branquinho, aquela coisa toda, né? Até também não tinha o hábito de obturar, iam logo arrancando, né? Carlos, e tudo antes, ou que faz um movimento de desgaste, ele limpa. Não é verdade? Quando Sim. você vai pintar uma parede, você lixa, põe o gesso e vai consertar, você lixa para deixar regular. É a mesma forma. Então, é tanto que surgiu recente, né, há uns anos, a pasta de carvão ativado, prometendo um clareamento. Cheguei a ver. Né? Aliás, eu vejo sempre no supermercado, né? Pronto. Então, são pastas hiperabrasivas. Então, assim, que cabe ao dentista melhor orientar o seu paciente. Então, tem que ter muito cuidado. Infelizmente, falta muita informação. Esse tipo de informação não chega no cidadão comum. Aquele que não vai 2 ou 3 vezes ao ano ao dentista. Eu conheço pessoas que passam anos. Só vão quando o dente realmente está doendo. Tem dor. Né? Quando tem dor, aliás, né? E isso é algo que é preocupante. A limpeza ela tem que ser diária, porém, eu acredito que de 6 em 6 meses é bom ir ao dentista para retirar o tártaro, né? Enfim, a senhora é melhor destacando isso do que eu. Que eu, há um tempo atrás, eu não tinha esse hábito. Hoje eu já faço. Né? Tudo porque é questão cultural, de informação. Exatamente. Né? E isso é importante a gente divulgar. Você imagina se você puder, a cada 6 meses, você receber uma orientação. Se algo está errado, você já sabe do início, então o tratamento é mais rápido, é menos oneroso, né? E evita um problema de saúde geral. Então, a prevenção é o melhor remédio em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área. Seja saúde bucal, seja os nossos exames de rotina. A gente não faz exame de rotina no médico? Né? Vai ao cardiologista, vai fazer os exames de prevenção. Por que não fazer os exames na saúde bucal? A boca faz parte do nosso organismo. Ela também faz parte do nosso corpo. Agora vem aquela questão também, doutora, da acomodação. Né? O brasileiro adora procrastinar e só procura ajuda médica ou vai ao dentista quando está doendo, quando está sentindo algo muito mais problemático, né? Mas cabe muito aos profissionais da área de saúde, aos canais de comunicação, que hoje eu estou aqui trazendo essa informação através de vocês, né? Então, isso é muito válido, Carlos. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E é uma satisfação estar aqui falando não só da saúde bucal, não só da unidental, mas também da importância da saúde bucal. E antes sempre falavam, não vou a dentista porque é caro, não é, Carlos? Isso. E hoje a gente não precisa mais dessa desculpa para não ir ao dentista e fazer seu tratamento de prevenção. Porque a gente está aqui para trazer essa saúde bucal, essa qualidade como é que eu posso dizer, acessível a quem quiser, né? As pessoas. Inclusive a questão do aparelho, né? Que há um tempo atrás, só as pessoas de posses tinham condição de colocar um aparelho.
né? Aquele menos abastado, ele não tinha condição de colocar um aparelho. Hoje não tem essa desculpa, né? Não tem. Hoje não tem. Eu tenho 3 filhas. Das 3 filhas, 2, uma tirou há pouco tempo, retirou há pouco tempo, e a outra ainda continua com o aparelho. E, assim, eu fui agraciado, eu não tenho um problema em relação a isso, né? Mas elas já nasceram com algum tipo de problema. E falar em problema, tem até dados, eu não sei mensurar os dados para a senhora, em relação aos dentes siso. Né? E siso, a palavra certa é essa? Isso, é o dente do juiz. Então, enfim, fala-se muito nessa questão, por que o brasileiro tem tanto isso, né? Por que sente tanta dor? Por que é tão problemática essa situação? Há quem diga que foi isso, a gente nos remete ao passado, né? Cultura europeia, né? Os negros aqui, os índios, então essa miscigenação, essa troca. Né? Então a população foi se proliferando, né? Então por conta disso veio a questão, porque você não vê muito isso em outros países, né? Mas aqui no Brasil, não sei se a senhora tem como mensurar dados em relação a isso. Mas você está dizendo em relação a dor de dente? Não, o siso, né? A incidência de siso é muito grande aqui no O siso é um dente que ele está... isso é muito de mapeamento mesmo, de países, de tipo de povo mesmo. Eles têm umas características natas, certo? Mas o siso, a tendência do siso é ele acabar. É tanto que nem todas as pessoas têm terceiro molar. É o terceiro molar. Nós temos 3 molares ou 2 molares. O siso é o terceiro molar. Então, tem pessoas que o arco não comporta mais o terceiro dente, né? E ele fica incluso. Ou eles nascem girados, eles não acham o eixo de erupção. Então, e a tendência pela nossa evolução, pelo nosso processo evolutivo, é o siso estar cada vez sumindo da nossa... Ser extinguido, né? Verdade. Graças a Deus, né? Porque o que a gente vê de testemunho, né? De pessoas que sofrem, porque não é uma cirurgia simples, dependendo da posição, isso. é complexo. E às vezes ele está perto do nervo aqui, fica com aquela parestesia, que é aquela dormência, né? Então, assim, e mais um motivo de ir ao dentista. Fazer tem uma radiografia que a gente avalia tudo, avalia seios maxilares. Você sabe que muitas vezes o paciente não sabe nem que tem sinusite, quem descobre é o dentista? Eu acredito. Então, através da ida ao dentista, nós podemos descobrir muitas alterações que vão repercutir na nossa saúde lá na frente. Eu conheço algumas pessoas que têm, assim, verdadeiro pavor. Quando ouve aquela maquininha, né, vem aquela questão do trauma. Como é que vocês conseguem lidar com as crianças, né? Que eu acredito que não deve ser diferente, né? Exatamente. Existem a as Unidental, especialidades. ela tem esse olhar? Tem. A medicina, a odontologia, igual a medicina, tem a especialidade que trata de criança. Sim. Então, também nós temos as odontopediatras, os odontopediatras, né? Que é uma abordagem, Carlos, totalmente diferente. É bem diferente. E também tem dentista que gosta de atender criança, que tem essa abordagem, esse olhar diferente. Então, existem dentistas que não são especialistas em odontopediatria, mas eles fazem um atendimento às crianças, né? Que pode perfeitamente. E tem as crianças que têm maior medo, precisa de um atendimento diferenciado, e é uma outra abordagem do que um adulto. Com certeza. Eu estou destacando isso porque no interior o dentista muitas vezes é um clínico geral. Exato. Ele acaba atendendo o idoso, o jovem, né? E a criança também. Tem que ter essa habilidade, esse olhar, essa sensibilidade, né, no trato. Tem. Para que a criança ela se sinta segura. Às vezes está ali com o pai, com a mãe, está segurando na mão, está nervosa, né? O adulto fica. Imagina a criança, né? Exatamente. Mas vamos lá, doutor, em relação à escovação. Quantas vezes ao dia? Tem uma escova específica para cada arcada dentária? Isso aí é lógico, a orientação vai do dentista, mas a grande maioria procura aquela escova mais baratinha que custa R$2, R$3, até de R$1,50 eu já vi lá em algumas lojas, né? Como é que a senhora poderia nos orientar nesse sentido? O mais importante, Carlos, é
entre não ter nada, é escovar. É o ato mecânico do movimento da escova, um pouquinho de pasta, a técnica correta para você fazer uma limpeza adequada, o tempo correto, porque tem gente que escova 10 vezes ao dia, não pode comer nada que vai para o banheiro escovar. Então, o que acontece? Se não escovar direitinho, se for muito rápido, não tirar os alimentos, não complementar com fio dental, não adianta as 10 escovações. Melhor ter 2 ou logo após as principais refeições, nem ser tanto logo após, que tem que dar um tempinho para poder a acidez da boca, que junto com a acidez dos alimentos, ela melhorar, baixar um pouco, para poder ter menor abrasividade no esmalte possível. Então, dá uns 15, 20 minutos depois da alimentação para poder escovar o dente. Tem pessoas que ao acordar já vai direto para o banheiro e já escova. Então, não é correto. Não. Eu indico os meus pacientes, acorda, bochecha a água, vai tomar o café da manhã. Depois que voltar, vai tomar banho, aí é que escova o dente. E ao dormir? É primordial. Por conta de ter um movimento menor na boca, né? A salivação também diminui. Carlos, é entendido, gente. Estou aprendendo com a senhora. Exatamente, Carlos. A escovação noturna antes de dormir é fundamental. O que gera cárie no dente? Bactéria, pH da boca, que fica alterado, a placa bacteriana também. Então, e restos de alimento, que gera a placa. Então, se eu mantiver esses pontos dentro da boca, eu vou ter cárie, eu vou ter problema de gengiva. Então, à noite, como você falou, a gente diminui tudo. E a gente está no processo de acalmar o corpo. Da mesma forma, a gente diminui a produção de saliva. Então, vai mudando o pH da boca, né? Vai tendo uma estagnação de placa, uma alteração de tudo, né, no corpo da gente. Então, se eu tiver restos de alimento na boca, tudo vai mudar no outro dia. Com certeza, até o mau humor, né? Não é nem o bom humor, o mau humor. Por falar nisso, a questão do sono, que é primordial na vida do indivíduo, que a senhora no início aqui falou que tem tudo a ver também com a questão da saúde bucal. Né? Muitos com insônia, muitos não conseguem ter um sono, né, de qualidade, reparador. E por quê? Existem vários fatores que levam a uma má qualidade do sono. O que a gente tem que saber é que tem tratamento, identificar o que está influenciando na má qualidade desse sono. Né? Então, vai desde alterações respiratórias, vai a obesidade, a má alimentação, a falta de atividade física, não é? A ansiedade, os transtornos de comportamento que hoje estão bem evidentes na nossa sociedade. Esse estresse, né? Esse estresse cotidiano. Então, é um ciclo. Então, nada melhor, Carlos, do que uma orientação. Imagina, você ter estresse, você range seus dentes, você quebra os dentes, você não dorme bem, você aumenta a dor, você quebra mais dente. É um ciclo vicioso que, se não for quebrado, entra em colapso o organismo. A gente sabe que determinados alimentos são prejudiciais, né, para a nossa saúde bucal. Agora, eu considero aqui 2, não é nem alimento. Né? Um é o café, que a turma sempre fala, o dente amarelado por conta do uso, do consumo, aliás, de café de forma intensa, e o cigarro. O cigarro é algo assim que tem campanhas contra, e muitas pessoas que eu conheço já perderam inclusive dentes por conta do cigarro. Mas não é fumar um cigarro por dia não, às vezes é uma carteira. Isso impacta diretamente também na saúde bucal, né? Totalmente.
A questão do cigarro é um pouquinho diferente da do café, né? Mas o cigarro, ele já tem muitos estudos que mostram todos os malefícios que o cigarro, a nicotina, traz para a saúde geral e para os dentes. Nos dentes, desde manchamento, de problemas na gengiva, porque ele diminui a vascularização, você sabia? Então, tudo que você for fazer na boca é mais lenta a cicatrização. Por quê? Porque não tem um movimento de vasos que vai fazer com que a minha cirurgia ou corte seja se regenere mais rápido. Então, principalmente em pessoas que têm comorbidades, como diabético. Então, imagina, uma pessoa diabética, fumante, com má qualidade de má saúde bucal. Então, assim, Complexo, tem né? que ter muito cuidado, muito cuidado. E o café, maravilhoso Eu café, adoro café. ele tem seus benefícios, ele em consumo intenso mancha, tudo demais é veneno, né? A gente tem que ter um equilíbrio. O café, ele tem muitas propriedades legais, É um vício bom, né? mas também tem sua hora de parar, porque ele também dá uma aceleração, né? Uma hiperatividade para a gente. Então, ele dá mais euforia, ele dá mais energia, mas se ele tem que ser usado de forma correta. E eu indico, depois das 15 horas, quem for os cafezeiros de plantão, e começando a reduzir, porque também interfere na qualidade do sono. Se você toma café após as 15 horas, né, que começa o quê? O que acontece com o café? A cafeína, ela compete com uma substância chamada adenosina, que faz parte da formação, como é que eu digo a você, da melatonina. A melatonina, ela é um hormônio importante na arquitetura do sono. Então, ela vai preparando o meu organismo para ter um soninho, para começar a dar uma sonolência. Então, a melatonina, ela começa mesmo a ser produzida no pôr do sol. Quando está o sol indo embora, a minha produção de melatonina, ela já vai ter o seu aumento, né? E aí vai até a madrugada, meia-noite, 1 da manhã, ela já começa a cair. Então, se eu tomo café nesse período, eu vou competir, o café vai estar competindo com a produção da melatonina, prejudicando a produção da minha melatonina. Então, eu tenho que aprender a usar os alimentos de forma correta e a ter bons hábitos para poder ter uma boa qualidade de sono. Na sua trajetória, né? Tem muitos causos, tem muitas histórias. Teve algum assim emblemático, algum que foi desafiador para a senhora? Um paciente que a senhora atendeu e que viu ali uma dificuldade muito grande? Enfim, alguma história, não necessariamente com o paciente, né? Que marcou a sua trajetória dentro da odontologia? Carlos, tem várias, mas tem uma em especial porque nos tornamos grandes amigas ou até hoje, né? Foi no começo da minha carreira, no começo da odontologia, e era uma paciente fumante, tá? Que não conseguia largar o hábito do cigarro. E fizemos várias tentativas, eu incentivando como uma profissional da saúde, tá? A largar o hábito do cigarro, até um dia que surgiu um câncer de boca. E que numa consulta de rotina de prevenção, se observou um pontinho diferente embaixo da língua. Então, me marcou bastante, marcou a nós duas, porque até hoje, quando ela tem a oportunidade de falar, ela agradece e ela deixa o depoimento dela para as pessoas, até para incentivo de diminuir ou largar o vício do cigarro. Porque foi só com isso que ela conseguiu não voltar mais ao cigarro. Então, quando eu digo
que a alma, quando toca a alma, mostra o caminho, é porque a gente, muitas vezes, a gente precisa sentir esse impacto na vida para a gente poder mudar o nosso caminho, né? E muitas vezes tá aí mostrando para a gente que não enxerga os sinais. Então, hoje, como você disse, é muito diferente de antigamente. Hoje a gente tem muita informação, boa e ruim, e a gente tem que aprender a filtrar, mas a gente tem um acesso melhor à saúde. A Unidental está aqui para oferecer isso e levar essa melhor odontologia, melhor saúde bucal para a população, né? E a gente tem que entender e tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar esperando cair do céu, né? Os caminhos, eles se abrem, os caminhos, eles aparecem quando a gente busca. Claro que tem Deus que nos orienta, mas que a gente tem que estar esperto e tem que querer. Os mais velhos que o digam, né? Pegando aí o gancho da senhora em relação à sua fala, dessa situação, da sua amiga, que os mais antigos, se não for no amor, vai na dor, né? E até hoje prevalece essa questão, né? Nós somos acomodados. Muitas vezes a gente só procura quando realmente está a situação difícil, né? Então, a prevenção, a senhora vem destacando isso desde o início da nossa fala, do nosso bate-papo, ela é primordial na vida do ser humano. Seja uma ida ao médico, ao dentista, até mesmo a questão da espiritualidade. O sujeito está bem consigo mesmo, está interligado com Deus, ele vai conseguir, né, ter um olhar diferenciado, ser mais sensível, né, ter uma paz de espírito. A gente sabe que a gente vive numa vida atribulada, corre, é trânsito, é problema, é menino e tal, aquela coisa toda. E aí muita gente tem que ter muita força, né, muita força para poder superar. E a prevenção continuará sendo o melhor remédio. Exatamente. Prevenir é a melhor saída. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de Unidental, né? Que é uma empresa séria, está no mercado há quanto tempo? Vai fazer 26 anos também. Novinha. Bem novinha. 26 anos. Não chega a ser uma debutante, mas tem aí profissionais de ponta, né? Tem. E tem demonstrado muito zelo. E eu estou falando isso baseado na parceria que nós fizemos agora com a Aspra, e a gente tem tido esse feedback, essa atenção. Então, quando a empresa mantém essa atenção, esse feedback, a tendência é dar certo. E quem está sendo atendido lá na ponta, melhor ainda. Sim. Nos fala um pouco aí da origem da Unidental, né? O que a Unidental representa na sua vida, né? E nos fale mais um pouco sobre isso. A Unidental foram dentistas que queriam levar essa saúde para as pessoas, né? Levar a odontologia, né? Para as pessoas, valorizando o profissional. Então, é uma cooperativa, é bem diferente. Então, os dentistas, a maioria, em sua maioria, eles são os donos da cooperativa. Então, você, quando vai num consultório, a maioria, não todos, o interior a gente está estendendo para virar cooperado. Mas a gente tem credenciado, que são dentistas parceiros que integram a Unidental. E é genuinamente cearense. Então, é uma missão da Unidental cuidar da saúde do cearense. Então, a gente está nesse trabalho constante, se renova a cada 4 anos a sua diretoria, né? E a gente vai mudando, às vezes a mesma gestão, quando está dando certo, é mantida, né? São desafios diários, que a gente tem que unir a nossa missão com o nosso valor, né, Carlos? E o mercado. Então, não é fácil, mas quando tem amor, a gente consegue. E a gente tem uma equipe maravilhosa que fica nos bastidores, que também a gente tem esse apoio.
E a cultura da nossa empresa é essa. É inovar também, é cuidar e sempre, sempre ética, acima de tudo, né? Os nossos valores, a nossa cultura, ela é bem definida em relação a isso, a fazer o certo. Então, quando a gente decide cuidar das pessoas, a gente vai ter esse jogo de cintura com o mercado, mas a gente vai estar entregando o nosso melhor. Além do produto de qualidade, vem a questão da fidelidade, como nós já havíamos falado, né? O cliente ele vai ser fiel, ele não vai aderir a outros planos, enfim, buscar outros caminhos, se ele consegue ter ali o acolhimento, a qualidade, a segurança, né, acima de tudo, né? E com muitos profissionais com formação, com especialização, consultórios bem equipados, e o mais importante que a gente não pode deixar é de observar onde você vai ser atendido. Não é só uma recepção bonitinha, enfeitadinha, mas a forma, a esterilização, a biossegurança, isso é muito importante. Então, a partir do momento que você é atendido no consultório de alguém que tem um pouco, né, de participação na empresa, como é no caso a Unidental, é bem diferente, né? Inclusive, também, já faz tempo, faz um bom tempo. Eu fui atendido por um dentista no Rio de Janeiro, apareceu um probleminha, eu fui socorrido por um amigo em comum, que por sua vez me indicou esse dentista e foi comigo lá. E me chamou a atenção por quê? Porque o dentista fazia tudo só. Não tinha a atendente com ele. E se faz necessário ter um atendente. Eu não sei, eu só foi esse caso que eu vi, né? Me chamou a atenção por conta disso. Ele tendo aquela preocupação em estar lá com a boca aberta do paciente, vai para um lado, vai para o outro. Tem que ter a pessoa que dá a ajuda, aquela sustentação para poder o atendimento sair de qualidade, né? Sim, tem. Tudo é questão de organização, certo? Dependendo do procedimento que vai ser feito, se faz necessário trabalhar 4 mãos, né? Tem dentista que ele gosta mais de trabalhar ali, sozinho. Como é que ele tem que fazer? Ele tem que se equipar de tudo para ele não estar pegando nos locais de luva. Então, assim, o ideal é isso, trabalhar 4 mãos, a troca de materiais descartáveis, troca das barreiras. Muitas vezes, os meus pacientes acham que eu tenho pena da minha cadeira, da cadeira odontológica, porque ela é toda enrolada em papel filme. Tudo onde eu pego, ele tem uma proteção, né? Que é a barreira de segurança, a barreira para mim e a barreira para o meu paciente que está sendo atendido e a barreira para o próximo paciente. Então, é tudo trocado. E, às vezes, demora um pouquinho para eles entrarem na sala, quando sai um, entra, porque a atendente ela faz todo o circuito da biossegurança. É porque a asepsia tem que ser feita também no ambiente, não necessariamente só ali na cadeira com os equipamentos. Em tudo, né? Em tudo. Então, isso tem que ser bem observado, até na hora de você contratar um serviço de saúde, tá? São parâmetros importantes que precisam serem levados em consideração. Muito bem. E em relação a essa questão da educação da saúde bucal, eu vejo muito pouco isso nas escolas, né? Não há essa preocupação. Eu não vejo essa preocupação, né? É bem verdade que tem algumas escolas que a criancinha ali com 2, 3 anos usar o flu, tal, como é que se usa, mas no decorrer não tem nenhum tipo de movimento que faça com que o adolescente, principalmente, que aquela fase difícil, né, que não gosta de escovar os dentes antes de dormir, má alimentação, eu não vejo. Carlos, isso é muito importante que você está falando. Nós da Unidental, a gente tem essa preocupação, mas também é muito questão de cultura, né? Então, existem escolas
até escolas grandes aqui em Fortaleza, que elas têm uma promoção de saúde bucal. Vai um dentista não tratar, mas orientar, fazer teatrinho para as crianças, né? E cabe aos pais também receber essa orientação. Mas tem escola que não valoriza, né? Que eu concordo com você que a gente orientar de base, né? Orientar a criança, mesmo que o pai ou a mãe, ela não tenha isso em primeiro plano, mas a criança chegar em casa com um livrinho educativo, dizendo que recebeu, que viu o bichinho da cárie, pode até despertar e fazer com que esse pai, essa mãe, eles tenham esse interesse em levar a criança ao dentista. É muito importante, esse seu comentário foi muito válido. E é um trabalho também, a gente faz um trabalho social. A Unidental também ela tem essa pegada social, esse lado humano, esse lado humanizado. A gente sempre está presente em ações, principalmente com os nossos parceiros. E também a gente tem projetos dentro da nossa própria Unidental, que é a Unidental Social. Inclusive, fiquem ligados, tá? Que quando tiver uma campanha no Lar dos Idosos ou no Morro Santa Terezinha, que a gente também vai na escola lá do Morro, dar orientação para as crianças, a gente também leva brinde, eles vão dizer como aprenderam. E tem alguns dentistas da cooperativa que são voluntários e levam crianças para atender nos seus consultórios. Para essas crianças mais carentes, né, que não têm o acesso, aí adota um sorriso. Né? Então, é um projeto que cresce, ainda é pouquinho, porque é voluntariado. Né? Então, são alguns dentistas. Tem uma dentista maravilhosa, que é a doutora Cecília, que ela gosta e ela atende essas crianças, né, que tem uma dor, que precisa realmente adequar a saúde bucal. E esse projeto é um projeto bonito que a gente quer que cresça a cada dia. Maravilha, que incentivo, né? E parabéns pela ação, a Unidental, né, mostrando para que veio, não só fazendo atendimento como vem sendo mostrado através até dos panfletos, da mídia social. Aí vem essa questão do atendimento às crianças em vulnerabilidade social, que é importante demais. Às vezes o pai e a mãe até lembra, até tem vontade, mas o sujeito está com a vida tão complicada, muitas vezes não tem o que comer, e aí fica ali aquela reca de menino, né? Como dizia no interior, uma peca de menino ali, e não tem assistência nenhuma. Tem alguns militares que nós fazemos questão de divulgar as ações que eles desenvolvem voltadas para o esporte, em locais onde o esporte não consegue chegar, de forma que venha a trazer aquela meninada que está no meio da rua, muitas vezes fazendo o que não deve, para surfar, para jogar futsal e tal. Então essa bandeira do social ela é muito importante, né? Para forjar aquele menino e quem sabe ali essa criançada sai um dentista, né? Exatamente. E você sabe, Carlos, que o esporte ele é muito importante para dar um direcionamento e um estímulo. O meu filho tem 14 anos e ele está super envolvido na seleção de basquete do colégio dele. Mas o quanto esse menino se disciplinou, que hoje ele acorda 5 da manhã para fazer o café da manhã dele, que antes eu tinha que acordar, 14 anos. ia e voltava, era preciso, às vezes, dar um grito. Mas hoje não, ele acorda só, ele tem a sua rotina já definida, mas isso por conta do incentivo que o esporte dá, em termos de que ele tem que tomar uma decisão para poder ele ter um resultado. Né? Então, ele está aprendendo isso, não fui eu que ensinei. Mas está apoiando, que é o mais importante, sim, né? Sim. Doutor, em relação a enxaguante bucal, é mito ou é verdade? Realmente serve, não serve? Eu sei que é um assunto até, muitas vezes, complexo, né? Você falar, porque envolve muitas indústrias, né? Tem muitas marcas, assim como as pastas, né? Mas, enfim, é só para dar aquele atozinho na hora ou resolve mesmo? O que eu posso dizer?
é o trio da prevenção bucal. É escova principal, pasta e o enxaguante bucal, tá? Existem as fórmulas corretas, como é que eu posso dizer, ideais para resolver algo, né? Então, se eu tenho uma gengiva que sangra muito, tem um enxaguante bucal que eu vou indicar para aquele tratamento, só que é hora de começar e terminar. Tem que ter orientação do profissional. Tem outro que é só para o dia a dia, tem que ter um componente X que o dentista vai orientar. Tem enxaguante bucal que é só gostinho de menta, né? Então, realmente, Aquela falsa sensação, né, de álcool, não se deve usar aqueles que ardem, que a gente tem uma falsa impressão que ardeu, matou a bactéria. É forte, matou a bactéria. Não, muitas vezes está queimando sua boca, descamando a mucosa bucal, mas não está limpando, tá? Então, hoje tem os enxaguatórios, eles fazem parte, eles têm a contribuição deles, né? Precisa, é obrigatório? Não, mas se puder ter o trio de prevenção, melhor. E de preferência indicado pelo dentista, sim, né? Não chegar principalmente no indicado na pelo farmácia dentista. E comprar, porque ali está um gostinho de morango, de menta. Eu vou ficar com aquela falsa sensação, como a senhora bem falou, né? De limpeza. A minha boca agora está 10. Daqui a pouco. Mas tem um assunto que é muito importante, que a gente não pode deixar de relatar, de destacar, a questão do mau hálito. Muita gente, alguns falam que é por conta de algum problema no estômago, outros falam que é por conta da ausência, né, desse cuidado na sua saúde bucal. E eu conheço algumas pessoas, conto nos dedos, né, pessoas formadoras de opinião, pessoas que a gente vê que, né, tem uma boa educação e tudo. E outro dia, até ouvindo um especialista, ele falou em relação à questão do perfume. E comparou com o sujeito que tem mau hálito, né? O perfume, você usa aquele perfume que já está há 5 anos, 6 anos, é o seu xodó, né? Você passa ali aquele cheiro, daqui a pouco aquele cheiro vai embora. A falsa sensação, né? Porque quem está ao seu lado está percebendo que você está muito bem cheirosa. Agora, de tanto você usar, o seu olfato já ficou acostumado com aquele cheiro, pronto, daqui a pouco vai embora. Do mesmo jeito é o sujeito que tem mau hálito, né? Ele não consegue perceber que ele está com mau hálito. Isso é muito ruim. Exatamente. Isso daí se chama fadiga olfatória do nariz, né? O nariz já está acostumado com isso, com esse cheiro. Então, a mesma coisa em relação ao hálito. A halitose, ela pode ser transitória e ela pode ser um problema mesmo de saúde. Então, por desequilíbrios na boca. Existe a contribuição do problema de estômago? Existe, mas é 1%. 80% ou mais é da boca. Então, a língua, ela contribui muito. A língua, ela tem que ser higienizada também. Tem as técnicas ideais. Mas eu tenho sensibilidade, mas tem uma técnica diferente. Não precisa usar sempre aquele limpador de língua, né? Não precisa ir até o final, mas escovar a língua, serve? Sim, a língua tem que ser higienizada, certo? E tem todo, por isso que eu digo, mais um motivo de ir ao dentista para receber a orientação correta. Uma gengiva com sangue, ela dá uma halitose. Esses problemas bucais, eles são mantenedores do mau hálito, certo? Um dente com cárie profunda, com infiltração, e aí acumula alimento e gera esse mau hálito. E tem a halitose transitória, que é aquele movimento, você fez uma cirurgia, teve uma deficiência na escovação, aí você tem aquela halitose transitória. Você está muito tempo sem comer, gera uma halitose transitória. E também até a mistura de alguns alimentos, que a gente chama de odor vetor, que são alimentos mais que exalam aromas, como alho, mistura de alho com repolho. Então, o dentista também ele dá essa orientação, certo? Do que você deve evitar, de como você comer alguns alimentos. O alho, ele sai nos poros e na boca do mesmo jeito. Então,
tem essa halitose transitória que a gente tem que entender que é só um momento, algo que aconteceu no curto espaço de tempo. Não é problema, basta orientação. E a halitose também tem que investigar que a maior porcentagem de pessoas com halitose vem da boca. E, pegando aqui a sua fala, em relação à periodicidade para o indivíduo ir ao dentista, é de quanto em quanto tempo? O ideal é que seja a cada 6 meses, tá? Mas tudo vai depender da saúde bucal desse paciente. Então, quando ele chega ao consultório, ele é avaliado e é feito um diagnóstico. Então, esse paciente, ele tem uma saúde bucal boa, uma saúde regular, uma saúde ruim. Qual é o risco de cárie desse paciente? Tudo isso é visto numa consulta odontológica. E a partir daí a gente determina a periodicidade. Tem pacientes que vêm a cada 3 meses para o meu consultório, né? Tem pacientes que a gente faz uma adequação do meio bucal no mês, quando ele vem no outro mês já está cheio de tártaro de novo. Então, depende muito do cuidado desse paciente. Então, que ele tem com a saúde bucal. Tem gente que não liga e a gente precisa estar no pé. Já tem gente não, que é super corretinho ali, bem metódico mesmo. Bem, né? metódico, consciente que tem que fazer essa higienização e gosta. E aí você solta mais. Tem paciente que só vem uma vez no ano para o consultório, né? Então, ter essa periodicidade vai depender do risco de cárie, do risco de problemas de gengiva desse paciente. É isso que determina a periodicidade das consultas. Bacana. Doutora, o nosso tempo já urgiu. Nossa, como passou rápido, Carlos. Mas fica aberto o convite para, assim, se a senhora desejar, voltar outras vezes aqui no programa, que é importante sempre a gente estar evidenciando a saúde bucal, para que você possa ter mais qualidade de vida, né? E, diante de tudo que a gente conversou, o meu comando para a senhora é uma profissional de alto gabarito. A senhora nasceu para ser dentista, está na sua essência, viu? Não tem como... Eu não consigo olhar para a senhora e enxergar um outro profissional, um engenheiro, uma médica, seja o que for. Não, é dentista. Ai, Carlos, eu fico muito feliz em ouvir, eu agradeço. E eu realmente, quando me perguntam, se você não fosse dentista, o que você seria? Dentista. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E quem quiser saber mais sobre algum assunto ou dúvida, ou que esteja passando por algum problema, entre em contato com a Unidental. A gente tem Instagram, tem o site unidental.com.br. Doutora Yane Alencar também está no Instagram. A gente te auxilia, tira as dúvidas e... Carlos, se as pessoas quiserem a doutora Yane novamente no... Ah, olha aí. E vão querer, com certeza. Só para a gente fechar aqui, qual é o seu comando desse bate-papo que a gente teve aqui? Foi muito enriquecedor. Gente, prevenção é tudo. Prevenção de saúde é o melhor remédio. É isso que eu digo. Maravilha. Para você que está em casa, para você que está com o celular na mão, tablet, está no computador, está nos assistindo, obrigado pela audiência e a gente retorna na semana que vem. Para você que não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho que é importante, né? A gente fazer esse movimento. Podcast Fala Comandante no Instagram, Fala Comandante Podcast no YouTube. Tamo junto e misturado. E para você da TV Metrópole, um bom dia e um bom domingo. A gente volta. Tchau, tchau.